Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Nossa Senhora me dê a mão. Por acaso, vamos falar um pouco de Nossa Senhora. Muito, muito. É? Vamos falar bastante de Nossa Senhora. Chegamos ao final de mais uma semana. Vamos ver o que é que nos traz o saco da morte. Bora! Deixa eu meter a Força da mão. morte. Pensei que era um saco tipo bola branca, bola Sim, sim. preta. Sim, sim. Totobola. Vamos saber imediatamente quem morreu. Porque neste dia estávamos no ano 1100. Epá, lá vai Lá está ele. ele, lá Lá para vai trás. ele. Tem que coisa. Como diz a Ana Marques, sabes lá, estavas lá. Isto é tudo inventado. E morria em Civita Castellana. Aqui com dois L's, em espanhol seria castelhana. Mas isto é Castelhana. italiano. Ah. Civita Castellana. Isto fica em Viterbo. Já estiveste em Viterbo? Nunca. Não, mas conheço o Luís Miguel Viterbo. E a Gracinha Guionista, Viterbo, também era que assim era Viterbo também. Grande decoradeira de interiores. E morria ele Decoradora. decorador. Aos 70 anos morria este senhor. Para novíssimo. 1100 está bom. Por Por acaso, meu Tá Deus, fixe. era quase imortal. Nessa altura era considerado Tiveram que imortal. matar com uma espada. Claro. Morres ou não morres? Antipapa. Falamos do antipapa Clemente III. Antipapa. Clemente. Eu não sei as músicas. Quando andar o amor. Zum, 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 sou uma abelha à procura do mel. Pica, pousa aqui, pousa ali. Era o que dizia o Papa. Antipapa. Mas não gostava do Papa? Não gostava. Vamos falar exatamente disso, Muito claro. bem. O Clemente, que na vida real, fora desta novela que é que é o Vaticano, O antipapismo. chamava-se Ghiberto de Ravenna. Ghiberto de Ravenna. Ele nasceu por volta do ano 1029 na região de Correggio, credo. É que Correggio. Vai para o Correggio. Sim, sim. Se não se porta Já bem. chegou o Correggio. Muito giro. Bom, ainda assim nem tudo era mau. Ele pelo menos nasceu numa família nobre lá de Correggio. Dentro de Correggio, ele, antes de ser rico e de Correggio do que pobre e de Correggio. Isso Já é verdade. dizia- Isso é verdade. É um ditado popular. Toda a gente conhece. Claro, Exatamente. claro. Ele foi ser padre. Foi ser padre, imaginem. Aliás, acho que já imaginavam, não é? Dizendo que ele é antipapa. E depois vai fazendo o seu caminho na igreja até ser nomeado arcebispo de Ravenna, de onde lhe vem o nome de travesti Ghiberto de Ravenna. Sim. Que usava aos fins de semana só, unicamente. À noite. Exatamente. Ora, no ano 1080 ele foi eleito Papa e tomou este nome de Clemente III. Só que havia um problema. E qual era o problema? É que já havia outro Papa. No caso, falo de Gregório VII. Um grande beijinho também para ele. E ele foi ao Gregório perguntar. Opa, muito bom. Agora, e é por isso que este Clemente III não o vão encontrar numa lista de papas do Vaticano. Consta como antipapa. Já todos ouvimos esta palavra, antipapa, e até há um bocadinho esta ideia do era contra o Papa. Vamos saber exatamente porque é que algumas pessoas ficaram na história, não como papas, mas como É tipo antipapas. antipasti. É como antipasse. Portanto, era antes do Papa, Antes do Papa vinha uma... sim. era uma entrada, era Um primeiro pratinho. Era o que Comias era. primeiro. Era o que era. Por exemplo, numa festa, comias primeiro o Clemente III e só a seguir é que quis comer. Certo, o se vai abrir o Gregório. apetite. Graças a Deus. Por acaso não, é muito simples de explicar. É apenas quando uma eleição de uma determinada pessoa para ser Papa é contestada por outro grupo que decide eleger outra pessoa e acabou-se. É só isto. Depois a coisa vai se dividir. Há um grupo que reconhece uma pessoa como o Papa e há outro que reconhece outra pessoa como Papa. Claro que não basta dizer eu sou o Papa. Em história só se reconhecem aquelas pessoas que de facto tiveram muitos seguidores e que foram ao seu tempo amplamente reconhecidas também como Papas destas duas fações, se Uau. quiser dizer. Agora, é preciso explicar que estas divisões tinham só a ver com a eleição. Motivos políticos ou até motivos pessoais, não gosto desta pessoa. Não era nenhuma divisão da doutrina, como aconteceu, por exemplo, quando os protestantes se separam da Igreja Católica. Isso é uma divisão doutrinária. Como é que nós vemos a Igreja. Isto era só uma coisa pessoal. Sim. É figurativa, não é? Só Sim. aquela pessoa. Ou política. Ah, Sempre aqui a dar. Claro. És Eu rato. sou muito raro, eu não deixo assim. A coisa começa logo no terceiro século, ou seja, no terceiro século, portanto, 300 anos depois da fundação da Igreja. Nós já falámos disto no episódio sobre os Papas. Quando o Papa era só um emprego fixe, basicamente. Tinha subsídio de refeição. Cartão frota. Cartão frota. Cartão como- frota, claro. Já na altura da Galp, sim. Exatamente. Agora, não tinha era o poder que vai ter muito mais tarde. Nem sequer usava o título de Papa, usava simplesmente o título, aqui simplesmente entre aspas, de Bispo de Roma. Já falámos disto tudo há não muito tempo. E vai daí
Há um tipo que se chateia com o Papa, ou melhor, com o Bispo de Roma, no século III, que ele achava demasiado liberal. Era um Papa que tinha dito assim: as pessoas que cometem adultério ou outros crimes graves para a Igreja Católica, se Estão se na boa. arrependerem, podem voltar a vir à missa, até podem voltar a outros. Claro. E este Também quem faz uma vez não faz. Olha. exatamente, como diria Tânia faz Graça, mal. tipo, vocês larguem logo esses homens. Que já estou a pôr na boca de Tânia Graça, conselhos que ela não dá. Dizia assim: larguem logo esse homem. E vão ver, espiem-lhes os telefones, como dizem os conselhos de Tânia Que Graça. horror! Espiem-lhes os Calúnias! Brincadeira, brincadeira. Bom, e este tipo, irritado com o Papa, resolve dizer: quem manda aqui sou eu. Chamava-se ele Hipólito de Roma e é considerado o primeiro antipapa. Estamos no século III, portanto, ainda no domínio romano A própria cena está-se a formar, não é? Sim, sim, Ah, sim, sim. E portanto, o Bispo de Roma, claro, havia uma hierarquia, Roma era o centro daquilo tudo, mas não havia propriamente estabelecido que o Bispo de Roma manda mais que o Bispo de não sei de onde ou que o Bispo Do Lebeiro de Mato mandava mais que- Leiria de Fátima, no século III, o Bispo de Leiria de Fátima, aquele dos óculos fumê. Agora, até porquê? Porque a coisa envolvia muitas vezes disputas Olha, entre famílias poderosas, Certo. disputas entre famílias poderosas. sim. Disputas Exato. entre famílias Há sempre. poderosas. Há sempre. Há sempre Há sempre. disputas entre O meu famílias padrasto diz sempre: todas as famílias têm um bêbado, um ladrão, Uma Claro. uma disputa Graças a Deus também. familiar. Não Por- escapam. Tal e qual, tal e qual. Por isso, acaba por ser confuso decidir quem é que deles é o Papa. E nestas coisas, a última palavra tem cabido sempre à Igreja Católica, que mais tarde é que faz a sua lista e diz: esta pessoa era de facto Papa, esta pessoa era de facto antipapa. Desde miúdo, como a Papa. Hipólito com não a quer. A baba. Papa toda na cozinha, a mãe assim: já estou a ficar. Pois. Tá. Na altura batia-se nas crianças, hoje, como sabemos, temos feito até uma campanha séria de isso acabar, até porque é um crime. E a própria Igreja Muito tem bem. dúvida, num caso ou noutro, sobre quem é que é Papas e quem é que não é. Há ali uma linha que eles próprios dizem: mete antipapa, olha. É pá, sim. Mal não faz. Podia ser tipo, mete meio papa. Papa. Ele era meio Papa, meio não Papa. Se o visses. Bom, e claro, esta lista de antipapas que nós temos está fechada já, quer dizer, não sei se vai aparecer mais algum. Anda para parecer um antipapa. Eu Que achas votava em que o Tiago Tiago. Ribeiro. Nunca se sabe, Eu não votava é? em Tiago Ribeiro. Começa, como eu disse, com o tal Hipólito no século III e acaba com Félix, ou Félix V, no século XV. Ao todo são 37 pessoas que a história consagrou como antipapas. Nós, entretanto, depois vamos deixar a época romana do terceiro século e entramos na Idade Média e as chatices deixam de ser só uma peixeirada entre famílias poderosas. Vou dar um pouco de contexto, que nós já falámos, assim vocês também aprendem alguma coisa, que também isto não é só... Claro, vir aqui Toda... Deixa só rir. fazer disputas. Exatamente. Toda a Europa, durante a Antiguidade, foi ocupada pelo Império Romano. Estamos cientes, não estamos? Estamos. Muito bem. Ora, a maionese vai talhar, quando começa a talhar. Estamos no ano 476, já na nossa era. Os romanos fizeram as malas e mudaram-se para o Oriente, para a nova capital, a nova Roma, a cidade de Constantinopla, que era a atual Istambul. Em história, até esta mudança é o que se considera o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. É precisamente este dia no ano, sabe-se o dia até o ano, em que se mudou-se para Constantinopla. E, portanto, o Papa ficou ali em Roma, o Bispo de Roma, e ficou, digamos, a substituir simbolicamente a figura do Imperador que se tinha ido embora. Tipo uma filial, uma coisa ali. Sim, simbolicamente só. Sim. Agora é a figura religiosa mais importante que está aqui em Roma. Só Ok. que outros poderes começaram a levantar cabelo na Europa. Uns séculos depois, e aqui estamos no ano 800, há uma dinastia, estão a perceber, não é? Os romanos foram-se embora, ficou Sim, ali sim. o Papa, e há uma dinastia que começou a conquistar, de outros povos, começa a conquistar e vai unindo um território vastíssimo, o que hoje é a França, a Alemanha e os Países Baixos, e o Papa Rato pensou: estes tipos, esta dinastia, o melhor é juntar-me a esta gente, não vale apetecê-las, e assim todo o lado dos vencedores. E é assim, bem pensou, melhor o fez, vai coroar o chefe desta dinastia, Carlos Magno, que nós consideramos o pai da Europa, e foi imperador da Europa. Imperador romano era o cargo que ele até usava. Ele morre e vai dividir a coisa entre os filhos. E é assim que a Europa se separa. É muito giro ver a origem disto tudo. Um dos filhos fica com o que hoje é a França e o outro fica com aquilo que hoje é a Alemanha. 1200 anos depois, no nosso tempo, continuam a ser os dois grandes blocos europeus que nasceram assim e continuam a ser inimigos, tal como estes dois irmãos o foram no início. É muito giro perceber as raízes dos próprios conflitos da Europa e da história da Europa. Agora, o ramo francês usou sempre o título Rei de França.
O ramo alemão, portanto, o irmão que tinha herdado a Alemanha, vai usar o título Imperador. Na verdade, a Alemanha chamou-se, até ao século XIX, Sacro Romano Império, ou o nome mais completo que tinha no bilhete de identidade, Sacro Império Romano-Germânico, era assim que se chamava a Alemanha. O imperador era eleito lá por um grupo de nobres e usava o título de Kaiser, que é como se diz imperador em alemão, e se pensarem é só César, é o que significa isso, claro, é César. claro. O czar da Rússia, exatamente a mesma A raiz. origem é sempre a mesma. Claro. Agora, com o tempo, também os papas começaram a entrar nestas lutas de poder para ver quem é que mandava mais, porque o poder do papa também vai crescendo e tens ali outro, no fundo, 2 imperadores, se quiserem. E os papas achavam, nós é que coroamos o imperador. Nós já ouvimos falar disto na história de Portugal. O papa é que diz, está bem, aquela pessoa é rei, eu é que o coroo, pode-se casar, pode-se divorciar. E o imperador achava, quem manda sou eu é que decido que papa é que é papa e que papa é que não é papa. E quando o papa não gostava do imperador, excomungava, e quando o imperador não gostava do papa, elegia outro. E assim nascem grande parte dos antipapas, aqui por uma questão política. Portanto, esta pessoa não me convém, vou pôr ali outra pessoa. O nosso morto de hoje, o Clemente III, é o primeiro antipapa apoiado por um imperador alemão. A coisa ainda não se vai ficar por aqui. O Papa era bispo de Roma e vivia, claro, em Roma. Só que nem sempre. Houve um tempo em que havia uma chatice, agora não vem ao caso, e o Papa, havia guerra civil em Roma, e ele vai se mudar para uma cidade mais calminha chamada Avignon, que isto fica na Provença, em França. E lá a poeira assentou, eles voltaram para Roma, só que o rei de França, que tínhamos esquecido que ele também existe, disse assim: não, que eu gosto de ter o Papa aqui no meu quintal, quer dizer, manda só os meus parentes alemães é que mandam na história toda. E então, durante várias décadas, 40 anos, 60 anos, o Papa francês vai eleger um Papa para Avignon. E Avignon, já todas as vezes vimos falar disto, não é? Há os Papas de Roma. My own private Papa. Era um bocadinho quase, sim. Mas isto com seguidores muito grandes. Sim. A igreja se dividida. Havia o Papa de Avignon e o Papa de Roma. É um imbróglio, e chama-se a isto, se calhar já ouviram, lembram-se do Liceu, o grande cisma do Ocidente. Exato. Lembram-se deste? Claro. Eu, por acaso, uso sempre isso para uma pequena discussão entre Sim, afinal, claro. café, foi quando se deu o grande cisma do Ocidente. Claro. Estavam-me a ótimo. dizer: tu não trabalhas nada, queres uma empada, levas uma empada nas cordas. Isto aconteceu com a Dina Aguiar ainda há pouco tempo, agora vai ser a nossa. Frequentemente citada. Brincadeira. Isto vai se resolver com um tratado e a Igreja ficou a dizer assim: bem, os papas oficiais são os de Roma e os de Avignon são o resto da lista toda dos papas de Avignon. O nosso morto viveu muito antes disso, claro. Ele reinou 20 anos e quando morreu, um dos papas oficiais seguintes, se quiserem, o papa que se considera mesmo papa, mandou desenterrá-lo e lançar os seus ossos ao Tibre. No nosso tempo, as pessoas, é verdade, as pessoas que contestam eleições já não são lançadas ao Tibre. Mas os antipapas, esses, continuam por aí. O antipapa Clemente III morreu faz hoje 923 anos. Bravo.